Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é cafeicultura sustentável. A Expocacer divulgou recentemente que uma fazenda cooperada da cooperativa conquistou aí a primeira certificação do mundo de agricultura regenerativa na cafeicultura. Mas para a gente entender como isso aconteceu, quais são as práticas que esse produtor vem tomando na lavoura e por que é tão importante nesse momento falar em café com produção sustentável, nós convidamos aqui hoje o produtor, então, e quem fala com a gente é o Fernando Knox Belloni. Fernando, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Fernando, eu queria começar o nosso bate-papo entendendo melhor o que significa na prática a agricultura regenerativa na cafeicultura. Pode ser? Qual foi as medidas que o senhor tomou? Desde quando? O que você fez de diferente para conquistar aí a primeira certificação do mundo em cafeicultura regenerativa? Então, a agricultura regenerativa, ela tem como princípio, né, você tentar melhorar o equilíbrio do solo e da planta, né, através de várias medidas, né, de várias ações que você toma na lavoura, né. A primeira ação e a ação mais importante é evitar ao máximo aí o revolvimento do solo, né, o solo está sempre recoberto, de preferência com plantas de cobertura, né, a gente fazendo rotação de plantas de cobertura. Também a redução dos insumos químicos, né, tentar fazer uma redução dos químicos, através de uso de compostagem, uso de biológicos, né, de insumos biológicos, e plantio direto, no caso de lavoura de grãos, né, no caso do café, praticamente já é sempre plantio direto, né, o uso de pós de rocha, né, tentar diminuir a quantidade também de uso de corretivos químicos, dando preferência para os corretivos naturais, né, que são os pó de rocha, calcário e outros tipos de pó de rocha. Então, assim, tudo isso em conjunto, né, com o objetivo de melhorar a vida do solo, né, porque a agricultura tradicional acaba reduzindo um pouco aí a vida no solo, né, e então melhorando aí a vida no solo e, consequentemente, o equilíbrio das plantas, né. Então, o nome regenerativo ele vem de querer regenerar essa vida no solo. E, Fernando, desde quando, na verdade, o que eu queria entender é o seguinte, a partir de quando que você virou essa chavinha na sua propriedade, entendeu que era necessário mudar a forma de cultivo? A gente vem num processo que já tem quase uns 10 anos, né? Primeiro a gente começou a usar compostagem, mas de uma forma meio amadora, sabe? Sem fazer um negócio certinho, fazendo meio de qualquer jeito. Aí a gente começou a fazer a compostagem de uma forma mais profissional, fazendo certinho, com acompanhamento, para chegar num produto mais equilibrado, e começamos a aumentar também a quantidade da compostagem, né? E depois foram as outras partes dos processos, né? Evitar revolvimento do solo, no caso da cultura de café, começamos a fazer plantio de plantas de cobertura, estão plantando brequiária, plantando um mix de outras plantas de cobertura, e com isso a gente já foi melhorando a qualidade da nossa lavoura, né? E aí, de uns 3 anos para cá, a gente começou também a usar bastante insumo biológico, né? Nós montamos uma mini fábrica de insumos biológicos aqui na fazenda e começamos a usar tentar diminuir o uso de defensivo químico e usando os biológicos no lugar, né? E com isso tentando cada vez mais melhorar o equilíbrio da lavoura também. E, Fernando, quando a gente faz o comparativo, né, do método tradicional para esse tipo de cultivo que você faz agora, qual que é a grande diferença? Eu queria saber, assim, em relação a custo, fica mais caro? Qual que é a maior dificuldade que você encontrou nesse processo de transição até transformar mesmo sua produção em regenerativa? Como é que você posiciona para a gente esse momento? Então, eu acho assim, em relação ao custo, vai variar como a pessoa vai adquirir os insumos. Se ela for comprar, por exemplo, o composto orgânico de terceiros, a tendência vai ter um custo bem mais caro do que você comprar você mesmo fazendo a sua própria propriedade, né? E os insumos biológicos também, os fungos, bactérias que a gente aplica, se você for comprar,
com certeza o custo vai ficar bem mais caro. No nosso caso, a gente está fazendo tudo na fazenda, então isso a gente consegue ter um custo mais barato, então isso vai acabar reduzindo um pouco o nosso custo, sim. Nosso custo final vai acabar reduzindo um pouco, mas não muito. Vai reduzir na faixa de uns 10, 15% por enquanto, não vai reduzir tanto, não. Porque acaba que tem outros custos também, né? Por exemplo, a gente está fazendo plantio de plantas de cobertura, então acaba que tem custo da semente, tem o custo do plantio que não tinha antes, então tudo isso também encarece um pouquinho. E, Fernando, quando é que você resolveu ir atrás dessa certificação, né? O que que te fez, o que te incentivou a buscar por uma certificação, essa que até então nenhum outro produtor tinha conseguido ainda? Então, o que acontece? Já existia entre os produtores que estavam fazendo uso desse tipo, né, de agricultura, todo mundo querendo buscar alguma coisa que certificasse isso, mas a gente não conhecia. Aí, mais ou menos há uns 6 meses atrás, uns 8 meses atrás, um cliente nosso de café da França me perguntou se eu estava fazendo agricultura regenerativa. Eu falei que estava. Ele perguntou se eu tinha algum certificado. Eu não tinha, né? Então, a gente começou a correr atrás e foi meio coincidente que teve uma empresa brasileira da área de grãos, que é o Grupo Scheffer, que acabou se certificando na agricultura regenerativa nas lavouras de soja e algodão. E a gente viu até uma reportagem falando disso, e a gente foi atrás para entender com quem que tinha certificado e tal, e fomos atrás da empresa para poder certificar o café. E entre os principais requisitos que você precisou ter para conseguir esse certificado, Fernando, o que que você destaca para a gente hoje? No meu caso, eu já estava praticamente todo enquadrado, porque Uhum. todas essas medidas que eu citei, a gente já estava fazendo praticamente tudo, né? Então, não precisou, assim, depois do dia que nós resolvemos fazer a certificação, não teve muito problema. Agora, o processo é mais ou menos esse que eu falei, né? Você, primeiro, pensar ali no meio da entrelinha do café, né? Não revolver o solo, tentar não revolver em hipótese nenhuma, tentar melhorar essa vida no solo através de culturas de cobertura, plantas de cobertura. Essas plantas de cobertura, você pode optar já por aquelas plantas que também ajudam no controle de algumas pragas e doenças. Então, você pode optar por brequiária para reduzir nematóide, melhorar a estrutura de solo. Você pode optar por crotalária para reduzir nematóide e fixar nitrogênio. Então, assim, você começa a fazer um manejo que você melhora algumas coisas e, por tabela, melhora outras também, né? Então, a gente começou com isso, depois a compostagem, aí depois os insumos biológicos, né? E agora a ideia é aproveitar tudo isso, né? Com carbono zero, né? Aproveitar que é carbono zero também, e aproveitar isso também na hora de comercializar o café. Isso que eu ia te perguntar, Fernando, como é que você acha que essa certificação, essa questão do carbono vai te abrir portas para o mercado? O que que você espera daqui para frente? Então, o mercado de café ele é bem aberto, né, para esse tipo de certificação, né? Ele é um mercado que geralmente paga melhor quando você tem uma certificação internacional, igual a gente conseguiu, né? Então, no caso, a certificação já vai agregar, e a ideia nossa também é aproveitar a ideia do carbono zero também para tentar agregar valor nisso, porque já tem algumas empresas procurando cafés que tenham selo de carbono zero. Sua produção aí no Cerrado já era de café especial, Fernando? Então, aqui no Cerrado a gente tem a grande vantagem de conseguir uma porcentagem boa de café especial, né? Uhum. Óbvio, não é toda a produção que a gente consegue classificar como café especial, mas uma boa parte a gente acaba vendendo como café especial, sim. E, Fernando, isso a gente vem observando que o Cerrado, de certa forma, tem se destacado aí nos últimos meses com essas práticas sustentáveis, né? É correto a gente afirmar que essa é uma realidade para a maioria dos produtores aí na região? Seus colegas também vêm investindo nisso? Tem vários produtores que a gente conhece, né? Eu tenho muita ligação com os cooperados da Expocacer, né? Então, dentro da cooperativa, os produtores que fazem parte, tem vários produtores que já estão fazendo esse trabalho, alguns já bem avançados, no mesmo estágio que a gente, alguns até mais, tem alguns que já até converteram para a agricultura orgânica,
né? E tem vários produtores mexendo, muitos fazendo já, começando a fazer compostagem em escala maior, fazendo biológico, o manejo de rotação de plantas de cobertura, né, entre linha do café, muitos produtores já estão fazendo. Então, assim, eu acho que é uma tendência bem forte aqui na nossa região. E vou pedir para você repetir mais uma vez, Fernando, quem estiver escutando a nossa entrevista e quiser começar a fazer isso, né? Qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira dica que você dá? Primeira dica, eu acho, era ter um assistente técnico, né? Um agrônomo que tem conhecimento sobre essas práticas para assessorar na implementação, né, dessas práticas. E na hora que estiver preparado, ir atrás eu acho que é legal ter um consultor na área da certificação, que ele ajuda. No nosso caso, a gente tem um consultor, então eu acho que ele ajuda bastante, sabe? Porque ele já consegue te guiar para você deixar as coisas mais organizadas para a certificação ser mais fácil. Fernando, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente. Parabéns aí pela certificação. Volte mais vezes para contar para a gente como é que avança aí essa cafeicultura sustentável que vocês têm feito aí no Cerrado. Obrigada, viu? Não, eu que agradeço pelo convite e que as portas estão abertas. Quando quiserem vir visitar a gente aqui, serão bem recebidos aqui. Muito obrigado. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Belloni. Ele trouxe para a gente como é que ele conquistou a primeira certificação do mundo de agricultura regenerativa na cafeicultura. A gente vem falando bastante sobre isso aqui no Notícias Agrícolas. O produtor brasileiro tem se destacado. No Cerrado Mineiro, a gente já contou 3 histórias de sucesso aí de produtores conseguindo essa certificação, e essa é mais uma prova de que o produtor ele está ligado nessa questão tanto de sustentabilidade, em trazer essas respostas que o consumidor final pede cada vez mais no mercado de café, né? Então, a gente conversou hoje com o Fernando, que trouxe aqui como é que ele implementou isso na sua lavoura. Todas essas informações ficam disponíveis no Notícias Agrícolas para você assistir a hora que quiser. E eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, nossa programação continue, já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.